Brasil 24 horas. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso dessa ação penal, se constatou a existência de condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista anteriormente em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial esse Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro. Essa coação, essa tentativa de obstrução, elas não afetarão a imparcialidade e a independência dos juízes desse Supremo Tribunal Federal, que darão, como estamos dando hoje, presidente, a normal sequência no devido processo legal, que é acompanhado por toda a sociedade e toda a imprensa brasileiras. Terminou às 17h53 desta terça-feira, 2, o primeiro dia do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, da ação penal sobre o que seria um plano de golpe contra o resultado da eleição de 2022. O dia iniciou com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e com a Procuradoria-Geral da República apresentando a acusação pela manhã. Já à tarde, houve a sustentação oral das defesas de 4 dos 8 réus do Núcleo 1, ou Núcleo Crucial, da denúncia da Procuradoria-Geral da República, PGR. O julgamento retoma na manhã desta quarta-feira, 3, com a sustentação oral das defesas dos réus restantes, incluindo os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, PL. Relatório de Moraes. Antes de ler seu relatório, Moraes declarou que a história nos ensina que a impunidade não é espaço para a pacificação e que soberania nacional jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida. A fala introdutória de Moraes ocorreu em meio a pressões diversas, seja do grupo político de Bolsonaro ou do governo de Donald Trump nos Estados Unidos, para que o STF recue no julgamento do que seria o plano golpista. A oposição articula uma anistia ampla, geral e irrestrita via Congresso, enquanto os Estados Unidos, sob Trump, vêm impondo sanções contra Moraes e tarifas comerciais sobre produtos brasileiros com justificativas amparadas no processo no STF. As tentativas de obstrução não afetarão a imparcialidade e a competência dos juízes dessa corte, afirmou Moraes, se referindo especialmente a tentativas de submeter o judiciário ao crivo de outro Estado. Filho de Jair, o deputado Eduardo Bolsonaro, PL-SP, está nos Estados Unidos alegando buscar sensibilizar o governo Trump para a aplicação de medidas sobre Moraes, devido à sua atuação no exterior. Há um inquérito aberto em curso no Brasil. Moraes também voltou a negar qualquer cerceamento de provas às defesas dos réus e disse que a fase de instrução penal demonstrou materialidade e indícios de autoria dos crimes que são agora julgados. Acusação de Gonê. O Procurador-Geral da República, PGR, sustentou a acusação dizendo que a denúncia do Ministério Público não pode ser encarado como uma narrativa de fatos isolados. Houve, na avaliação de Gonê, uma sequência significativa de ações voltadas para a finalidade de se concretizar um golpe de Estado. Não é preciso esforço intelectual extraordinário para reconhecer que quando o presidente da República e depois o ministro da Defesa convocam a cúpula militar para apresentar documento de formalização de golpe de Estado, o processo criminoso já está em curso, declarou. Ainda segundo Gonê, nem todos os denunciados atuaram ativamente em todos os acontecimentos relevantes no que seria o plano golpista, mas é possível responsabilizar a todos, cada qual com seu grau de envolvimento no caso. O grau de atuação de cada qual no conjunto dos episódios da trama é questão de mensuração da culpa e da pena, mas não da responsabilidade em si pelos acontecimentos, defendeu.
Gonê também reforçou a tese de que os ataques de 8 de janeiro seriam uma etapa necessária do desenrolar do golpe, para que se atraísse a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica, que seriam refratários ao plano. Defesa de Mauro Cid. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi a primeira a fazer a sustentação oral diante da primeira turma do STF. O primeiro advogado a se manifestar foi Jair Alves Pereira, que destacou o currículo militar de seu cliente e buscou valorizar o acordo de delação fechado por ele. Foi através dele que se descobriu a reunião com os comandantes, que hoje é, na verdade, o cerne da ação penal, acrescentou. A defesa também aproveitou a sustentação para se dirigir ao ministro Luiz Fux, integrante da turma, para dizer que Cid ter prestado depoimento por mais de 10 vezes à Polícia Federal, PF, não refletiria falhas no acordo de delação. Para o advogado, não seria justo ocorrer uma quebra do acordo de delação, já que o réu teria colaborado com a justiça. Se fizermos isso, acabou o Instituto da Delação Premiada, afirmou. Foi o próprio advogado de Cid quem revelou, ainda na sessão da terça, que Cid, que ainda integra os quadros da ativa do Exército, havia pedido para deixar a força. Defesa de Alexandre Ramagem. Advogado do deputado federal PLR-RJ e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, Paulo Renato Sintra, disse que seu cliente não agia sob orientação de Bolsonaro ao defender o voto impresso. Era uma defesa de uma pauta que Alexandre Ramagem, certo ou errado, defendeu, declarou. A defesa também argumentou que documentos encontrados ao longo das investigações mostrariam, basicamente, anotações de Ramagem que costumava anotar tudo. Não há elementos nos autos, elementos de informação, elementos de prova, que demonstrem que esses documentos tenham sido transmitidos ou entregues ao então presidente da República. Em relatório, a Polícia Federal disse que Ramagem teria se utilizado da estrutura da ABIN para municiar Bolsonaro com discursos visando desacreditar o processo eleitoral brasileiro. Ao fim de sua fala, Paulo Renato foi repreendido pela ministra Carmen Lúcia sobre a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. O advogado chegou a sinalizar com um concordo para a magistrada. Defesa de Almir Garnier. Único chefe de força a ser apontado pela PGR como quem colocou tropas à disposição de Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi defendido por Demóstenes Torres. Cerca de 20% do tempo de fala foi utilizado pelo advogado para elogiar os ministros do STF. Cristiano Zanin, presidente da turma, foi chamado de ídolo e Moraes como um homem que resolve problemas. Em sua sustentação, Demóstenes defendeu que o acordo de delação de Mauro Cid seja rescindido. Para o advogado, os diversos depoimentos de Cid aos investigadores apontam que houve declarações equivocadas ou omitidas, e a PGR defender apenas uma mitigação da pena do delator é uma jabuticaba. Hoje, ou se homologa e aceita a delação, ou ela é rescindida. Nós não estamos pedindo a nulidade, estamos pedindo a rescisão da delação, disse. Defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Elmar Novak, da defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, disse que seu cliente chegou a convocar uma reunião para desmobilizar acampamentos que se formaram em Brasília, após a eleição de 2022, em frente a áreas militares. Segundo o advogado, essa atitude não é compatível com quem está tramando um golpe de Estado. Ainda de acordo com Novak, Torres participou da transição entre os governos Bolsonaro e Lula, PT, passando todas as informações e tudo que estava ao seu alcance para a equipe que assumia. Novak pediu a absolvição de seu cliente, frisando também que ele teria demonstrado boa-fé com a justiça ao disponibilizar documentos para as investigações. Anderson Torres entregou as senhas do seu telefone, senhas do seu e-mail, para demonstrar boa-fé, declarou.